Tá? Hoje nós estamos iniciando o nosso encontro, que é o Promercado. Esse encontro ele faz parte dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Ele acontece 2 vezes no ano. Então, a primeira é essa semana, esses 3 dias, e o segundo momento ele vai acontecer lá por meados de setembro, início de outubro. Ainda vamos definir essa data. Então, para o mercado, ele é um encontro de professores do mercado, de profissionais do mercado e acadêmicos. Tá? Então, ele vai iniciar hoje com a doutora Patrícia Rodrigues da Silva, que vai falar sobre carreira e empreendedorismo. Amanhã nós teremos o Claudemir Matiusso, que ele vai falar sobre o futuro da profissão contábil. E na quarta-feira nós teremos o Milton Vidotti, que é o delegado da Receita, e ele vai também falar um pouquinho da estrutura, do funcionamento da Receita Federal. Então, sejam todos bem-vindos, e agora eu passo a palavra para a Patrícia. Muito boa noite a todos e todas, acadêmicos, acadêmicas, os professores. É sempre muito bom voltar para um pouquinho da nossa casa, né? E eu me considero um pouquinho aí filha dessa casa da Faculdade de Maringá, porque foram quase 9 anos trabalhando aí, então é muito bom voltar e poder compartilhar um pouco dessa minha nova jornada profissional e um pouco do que eu estou fazendo hoje, principalmente voltado para profissionais, futuros profissionais da área de ciências sociais aplicadas, que são estudantes de administração e contábeis. Então, espero que seja aqui um encontro bem agradável, bem dinâmico. Quero deixar bem aberto para vocês fazerem perguntas enquanto eu estiver falando. Pode perguntar, porque às vezes eu falo de algo, não preciso deixar para o final, é para ser interativo. Eu consigo compartilhar aqui, né, Rafa? Deixa eu ver se eu estou liberado. Está liberado para eu compartilhar? Tá aqui. Eu preparei alguns slides mais para guiar a minha fala, né, para ser bem tranquilo aqui com vocês mesmo. Apareceu aí para todo mundo, né? Então, vamos lá. Bom, hoje, então, o intuito é realmente falar sobre o quê? Sobre a carreira e o empreendedorismo online. O online está aí, chegou para ficar, a gente já sabe disso. Isso não é nenhuma surpresa para nenhum de nós mais, né? E principalmente com a pandemia veio para acelerar todo esse processo que a gente já vinha tendo aí do online. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu trabalhei nos últimos 9 anos com educação à distância, né? Sendo formadora e sendo coordenadora de cursos na educação à distância, e mesmo estando bem familiarizada e habituada com a EAD, quando a pandemia veio e a gente precisou, né, migrar totalmente daí para o online, não só dentro da educação formal, mas também no mundo do trabalho, eu senti, como muitos profissionais sentiram. Mas é o que a gente tem agora, então uma das coisas que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade é a seguinte: não tenham medo do online, não tenham receios ou não achem, assim, em algum momento que ele vai deixar de existir. Hoje o mundo, as redes sociais em especial, elas são o quê? Lugares em que se fazem negócios, lugares em que se projeta pessoas, lugares em que novas oportunidades surgem. As redes sociais, elas são um instrumento em que muitas pessoas se reinventam. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira formação é administração. Depois eu fiz pedagogia, eu fiz mestrado em administração, eu fiz doutorado em educação. E hoje eu trabalho com o quê? Como mentora de carreira. Então, vocês percebem, a gente consegue juntar, que eu estou falando aqui de formação, de graduação, de educação formal, mais as experiências que a gente vivencia e a gente transforma isso em negócio. Então, o primeiro ponto que é muito importante a gente levar em consideração é o quê? Tudo que você tem de conhecimento, de expertise,
de habilidade, de vontade de explorar, você pode transformar hoje numa carreira online. Você pode começar com um curso, um infoproduto, eu vou falar um pouco sobre isso. Você pode começar oferecendo um serviço, mas o que é importante a gente entender, e isso eu senti na prática, eu vejo meus mentorados fazendo isso na prática, é o que eu consigo transformar conhecimento e experiência em dinheiro, que acho que todo mundo aqui quer ter uma carreira com significado, mas quer ganhar dinheiro, né? Isso é muito importante para todos nós. E a gente consegue fazer isso pelo digital. Só que não é de qualquer forma, não é sem estratégia, e não é simplesmente olhando para nichos ou mercados que pareçam mais promissores ou que pareçam mais atrativos, porque se a gente for para esse mercado sem estar conectado com o que a gente gosta, com a nossa essência, sem descobrir o propósito, está tão em ênfase, falando-se agora, principalmente nesse momento de pandemia, a tendência a não dar certo ou a gente não aguentar aquilo ali, ela é muito forte. Por quê? Porque o digital é maravilhoso, mas se você estiver lá falando de algo que você não é apaixonado, se você estiver lá falando de algo que você assim, não gosta muito, você não aguenta todos os dias, porque ele se torna chato. Como que eu sei disso? Porque eu já testei várias coisas falando no digital, de coisas que deram certo, coisas que não deram certo, e que o balanço que eu tiro disso é, o que não deu certo é porque não estava conectado a mim, ao que eu realmente gostava, ao que eu realmente queria fazer. Então, é dessa forma que eu quero começar a falar com vocês em relação à carreira e empreendedorismo online. Bom, o primeiro ponto, então, que a gente precisa levar em consideração, quando a gente fala de mundo do trabalho, né? Não é novidade que isso mudou, não é novidade que a gente tem aí várias coisas diferentes acontecendo, carreiras surgindo, outras deixando de existir. Se a gente olhar, por exemplo, para a carreira do contador, do administrador, eu fiz administração, para vocês terem uma ideia, me formei em 2003 na UEM. O que eu estudei lá claro, a administração é uma grande ciência, a gente sabe disso, é uma arte que a gente tem e aprende e usa para várias vertentes da vida. Mas o que eu aprendi, por exemplo, de marketing é totalmente diferente do que vocês estão aprendendo ou vão aprender de marketing agora, em termos de mercado de trabalho. O que eu aprendi de recursos humanos, que foi a área que eu mais lecionei, é totalmente diferente do que a gente ensina em RH hoje em dia. E isso não é diferente em outras áreas. O que eu aprendi em sistema de informação lá em 2002, 2001, foi totalmente diferente do que eu ensinei quando eu fui professora disso, e do que é ensinado, e do que é trabalhado hoje, do que o mercado quer hoje. Então, a gente percebe o quê? Que esses componentes, essas disciplinas, essas áreas, a própria área de contábeis, né? Eu não falei para vocês, mas na época não era nem ensino médio, não era segundo grau, eu fiz técnico em contabilidade, olha só. Então, aquilo lá, com certeza o que eu vi lá hoje em dia não se usa, claro, fora as bases. O que eu quero dizer aqui é o quê? O mundo do trabalho ele é diferente. E por mais que doa, às vezes, na gente passar por esses processos de transformação, esses processos de mutação, para a gente conseguir viver bem e navegar bem neste mundo do trabalho, a gente precisa também se adaptar. Então, o que eu vejo? As carreiras mudaram. A carreira do profissional de contábeis mudou, a carreira do administrador mudou, a carreira do professor também mudou. Então, a pergunta para a qual nós temos que ter resposta, e é muito importante, vocês podem refletir sobre isso para responder isso depois, ou se quiserem trocar ideia aqui comigo sobre isso, sintam-se à vontade, é o quê? Como nós, profissionais, agimos hoje e nos preparamos para o futuro? Isso é muito importante para a gente, porque uma reflexão que eu sempre proponho em toda a sessão de mentoria é a seguinte: onde você está hoje não é resultado do que você fez ontem ou na semana passada. É resultado de toda uma construção, provavelmente, que você iniciou há pelo menos 3 anos atrás, onde você está hoje profissionalmente. Por quê? Porque para a gente desenvolver um conhecimento, para a gente desenvolver uma expertise, para a gente desenvolver uma experiência,
A gente não consegue fazer isso rapidamente. Principalmente quando a gente fala de mudança comportamental, de mudança de paradigma, de aprendizagem, de aprender algo novo, para a gente se tornar estratégico no nosso trabalho, vai tempo. Então, o lugar que eu estou hoje é, na verdade, fruto de uma semente que eu plantei há pelo menos 3 anos. Então, quando eu falo de profissional do futuro, com essa celeridade que a pandemia trouxe para a gente em termos de negócios diferenciados, principalmente em relação à ascensão do digital, quando eu falo assim, será o profissional do futuro, quem eu quero ser daqui a 2 ou 3 anos, ou 5 anos, eu não consigo pensar mais agora com mais de 5 anos, eu falo que 5 anos é um limite para frente para pensar, diante de tão acelerada que as mudanças estão hoje em dia, de profissões que surgem, de coisas que deixam de existir. Então, essa pergunta ela precisa de uma resposta. Como nós, profissionais, agimos hoje e nos preparamos para o futuro? Então, se eu estou ingressando na faculdade, numa graduação, ou se eu estou iniciando uma segunda graduação, ou um curso de especialização, ou uma formação qualquer, ou no novo emprego, é importante pensar o quê? Para onde isso vai me levar? Para onde eu vou chegar com isso? Então, como que eu estou me preparando hoje para aquilo que vai acontecer depois? Porque às vezes a gente esquece do planejamento, a gente esquece do plano de ação, que são coisas tão importantes para a gente e que a gente aprende muitas vezes nos bancos da faculdade, a gente aprende sim na escola que a gente frequenta, mas nem sempre a gente coloca em prática. Então, essa é realmente uma pergunta que precisa aí de uma resposta. Tudo bem até aqui? Querem falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Posso continuar, então? Então, tá bom. Então, vamos lá. Que pilares que a gente tem quando pensa em profissionais que se diferenciam? Isso daqui ajuda muito a gente. O que os profissionais que se destacam, se diferenciam, inclusive no digital, eles têm de diferente? Primeiro, o total exercício do autoconhecimento que a gente tende a correr dele. A gente corre, porque ninguém quer, ninguém não, mas a maioria das pessoas não quer realmente exercitar a questão do autoconhecimento. Porque quando a gente olha para dentro, eu vejo os pontos fortes, mas eu vejo também o que meus pontos fracos. Vamos supor que vocês querem trabalhar com marketing digital. Eu quero trabalhar com marketing digital. Uma competência que eu tenho que ter muito bem desenvolvida, ou qualquer coisa dentro do digital, é a minha comunicação verbal. Por quê? Porque rede social, pessoas se conectam com pessoas. As pessoas compram você, antes de comprar qualquer produto que você venha oferecer ali. Seja um curso, seja um serviço, enfim, as pessoas querem o quê? Comprar quem está ali. Não sei aqui se vocês já compraram, por exemplo. Acredito que todo mundo que já comprou alguma coisa no digital, né? Por meio de redes sociais, Instagram, ou o próprio LinkedIn, que você vê ali um anúncio, você vai lá e procura, e fala, nossa, que legal, ou então assiste uma live, fica interessado no que a pessoa está falando e entra na página dela e compra alguma coisa, um serviço, ou um curso, alguma coisa assim. Ou um livro que a pessoa indicou. Às vezes a gente não compra um produto daquela pessoa, mas às vezes você assiste uma live de alguém que é muito bacana, que é muito legal, a pessoa indica um livro, esse livro, então eu vou lá, realmente vou comprar. Por que a gente tem esse movimento? Porque a gente confia naquele que apareceu. Por exemplo, é muito comum quando eu posto stories no Instagram, tá? De um trecho de livro, e eu faço isso estrategicamente. É uma coisa intencional? É verdadeiro? É. Mas é estrategicamente para gerar conexão com o meu público. Eu não posto lá só porque é legal e porque é bonitinho. Não, é estratégico, porque ali é um espaço de negócio que eu tenho. Então, eu posto ali uma foto de um livro. Por exemplo, eu estou com esse livro aqui, vou mostrar para vocês, que eu estou trabalhando com ele agora nos últimos dias, né? Que é um livro da Brené Brown, que está super em alta, que fala da questão da vulnerabilidade. Então, eu li alguma coisa dele
e vou lá e tiro uma foto e posto. O que é natural a pessoa perguntar para mim? Que livro é esse? É super natural. Que livro que você está lendo? Aí eu falo, isso gera interação ali no direct, por exemplo, no caso de um Instagram da vida. Daquilo ali, a pessoa, se ela quiser, acontece muito, eu vou comprar também e vou ler. Ou então, eu preciso fazer tal coisa que eu queria melhorar em relação à vergonha que eu tenho de me expor. O que eu faço? Estrategicamente, eu converso com essa pessoa e, de repente, ela vira minha cliente. Já aconteceu? Já. Já aconteceu de ficar só numa conversa? Também. E tá tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho, quando eu falo de pilares de profissionais que se destacam, se eu tenho uma intenção de ir para um digital, de criar uma carreira online, se de repente eu não quero vender um produto, mas eu quero usar aquele digital como minha vitrine profissional. Eu tenho muitos professores, por exemplo, que me procuram e falam assim, eu quero usar o digital como uma vitrine profissional, para mostrar o que eu falo. Já vou falar um pouquinho do tráfego pago, tá, Renan? Mas eu construí muita coisa e ganhei muito dinheiro no orgânico. Já explico isso aí para você. Que vêm e falam assim, eu quero usar esse espaço como minha vitrine. Então, o que eu posso fazer estrategicamente? Eu não quero vender nada, mas eu tenho que saber o que desenvolver, pelo menos a competência de comunicação, de conseguir me conectar com aquele público que vem ali interagir comigo. Então, o autoconhecimento nos possibilita isso, porque se eu entro num processo de autoconhecimento e percebo que a competência e a comunicação é algo que eu não tenho bem desenvolvido, é algo que eu não tenho muito forte, eu preciso, então, o quê? Desenvolvê-la. Eu preciso desenvolvê-la. Outras coisas também influenciam, né? Quando eu falo de autoconhecimento, a própria questão do que eu sei para falar ali. Agora, nesse movimento de pandemia, a gente teve muita gente que veio para o digital. E o que vai acontecer agora nos próximos meses, e esse é um movimento que não sou só eu quem está falando, são pessoas que eu convivo nos grupos de mentoria que eu faço parte, são pessoas que são grandes ali na rede, o quê? Que vai haver um enxugamento. Então, vai ficar realmente quem está levando o jogo a sério. E quando a gente fala de ficar quem está levando o jogo a sério, são pessoas que estão ali justamente o quê? Levando conhecimento e sabendo o que estão falando. Então, quando eu falo esse exercício de autoconhecimento, eu olho também para aquilo que eu sei, para aquilo que eu sou melhor, porque algumas pessoas vieram, né, para o digital e conseguiram, sim, ainda tem muita gente que ganha dinheiro vendendo algo, nem é aquilo que elas são melhores, mas aquilo que está mais em alta. Isso também existe este movimento. Então, olhar para aquilo que eu sou bom, para aquilo que é melhor e conseguir trabalhar isso de maneira estratégica. Outro ponto que eu estou falando aqui do digital, mas isso vale para qualquer espaço em que a gente estiver. Outro pilar que a gente tem quando fala de se diferenciar é a flexibilidade. Por quê? Porque quando a gente estuda muito algo, quando a gente é formado numa área, quando a gente está acostumado a trabalhar com um assunto ou com alguma coisa assim, a gente tende a não querer abrir mão daquilo ali. Por quê? Porque eu já sou fera naquilo, já sou muito bom naquilo lá. Eu já domino, eu já conheço, e sair daquilo ali é sair da minha zona de segurança, do meu espaço de segurança, da minha zona de conforto. E essa inflexibilidade muitas vezes te coloca num lugar na prateleira. Por quê? Porque eu não ser flexível, não buscar realmente, às vezes, a transdisciplinaridade, ou não buscar esse conhecimento transversal, digamos assim, pode fazer com que a gente perca oportunidades de negócio. E o mindset empreendedor. Quando eu falo de mindset empreendedor, não é necessariamente, como eu falei, tem pessoas que olham principalmente para o digital ou para qualquer espaço de carreira e falam assim, eu não quero empreender, eu não quero ter meu negócio, eu não quero, e está tudo bem. Mas o comportamento empreendedor, o mindset empreendedor que envolve criatividade, liderança, você assumir as rédeas, a autorresponsabilidade, a autogestão, assumir as rédeas da sua carreira, isso é importantíssimo em qualquer lugar, em qualquer carreira que a gente tenha. Então, esses 3 pilares, eles são essenciais para quê?
para que a gente se diferencie e se destaque. E você está falando isso de que lugar, Patrícia? Do lugar de quem trabalha com consultoria e mentoria de carreira. Do lugar que o que eu percebi nessa minha jornada, não só de quando eu comecei a atuar profissionalmente como mentora e consultora de carreira, mas desde quando eu trabalho com desenvolvimento humano, do lugar de entender o que faz as pessoas conseguirem uma recolocação mais rápido, o que faz as pessoas conseguirem se reinventar profissionalmente mais rápido, o que faz as pessoas conseguirem as melhores vagas, porque não sei se vocês sabem, mas as melhores vagas, elas são preenchidas por indicação, por networking, e não necessariamente, né? Pode acontecer, pode, mas mais acontece dessa forma, um indicando, ou não indicando a pessoa, mas indicando a vaga. Às vezes eu vejo algo que é muito promissor e eu sei alguém que se encaixa. Às vezes eu não conheço quem é daquela vaga, mas eu falo para a pessoa: ó, tem essa vaga aqui, essa vaga é para você. Mas para isso a gente tem que trabalhar esses pilares e conseguir perceber justamente o quê? Que não dá para ser mais do mesmo, ou não dá para ser só dentro do padrão. Eu escolhi viver só dentro do padrão, é o tipo de carreira que eu quero para mim está suficiente. Tá tudo bem, mas a gente consegue, né? Acredito que quando a gente fala de ciclo de vida de empresa, por exemplo, a gente tem um período de ascensão de estabilidade, e esse de estabilidade a gente tem que cuidar sempre para não entrar no ciclo de morte da empresa. A carreira é a mesma coisa. Eu posso ter uma carreira estável e ficar nela por muito tempo? Pode. Mas daí a gente não pode, é claro, ficar assim, mas o fulano tá ganhando 1 milhão, mas o fulano cresceu, não. Qual é o movimento que ele fez para ele conseguir essa ascensão? Porque às vezes a gente olha o palco e não olha exatamente os bastidores daquela pessoa, tá? Deixa eu ver o que o Renan colocou aqui do tráfego pago, eu quero comentar. Como controle de empreendimento digital, eu estou aprendendo muito, pois não tem muita coisa. Renan, eu vou falar um pouquinho adiante da gente nichar e escolher algo bem específico. Quando a gente fala de tráfego, tudo que envolve gestão de redes sociais, social media, quando a gente fala do tráfego pago, é uma área que está escassa de profissionais, mas ela está escassa porque não é nova, né? Tem pouca gente ainda que é bom o suficiente nisso, mas também por quê? Porque tem muito especialista chegando no mercado que não tem saco para mexer com essa parte operacional, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sei o mínimo suficiente de tráfego pago. Se eu quiser fazer, eu consigo. Quando eu quero fazer, eu faço. Mas eu não gosto de mexer com isso. Por quê? Porque eu gosto de ir lá, de fazer a live, de gravar o curso, de aparecer, de estar aqui com vocês e tudo mais. Então, se você percebe que é algo que você gosta e que isso te faz brilhar os olhos e essa parte do marketing digital, de suporte, investe. Investe por quê? Porque é coisa para crescer e para ganhar muito dinheiro com isso, tá? Tem pra vocês terem uma ideia, gente, é um negócio muito louco esse mundo digital, sabe? E o mundo das mentorias também. Tem um menino num grupo de mentoria que eu estava em dezembro e janeiro, que ele, na época, tinha 17 anos e ele comemorou em dezembro com a gente o primeiro 1 milhão que ele ganhou como gestor de tráfego pago. Então, assim, menino, 17 anos, e mérito dele, porque trabalhava pra caramba, trabalhando da casa dele, na internet, trabalhando com o quê? Com tráfego pago, fazendo estrategicamente, dando suporte a especialistas, a grandes do mercado, e comemorou com a gente o primeiro 1 milhão. Então, assim, para mim era um mundo muito longe de existir. Ainda não ganhei meu 1 milhão, tá? Se alguém estiver pensando isso, eu não ganhei o meu ainda não. Um dia vai chegar. Ainda não ganhei, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é um mundo que a gente não imagina até você, pelo menos, dividir a mesa com pessoas que estão nele. E eu tive essa oportunidade, não foi de graça, gente, eu tive que pagar para participar desses grupos, então eu sempre investir em mentoria foi fundamental para mim.
Então, sentar ali é uma coisa que você não percebe o quanto, às vezes, a gente fica limitado a ficar pensando nos mesmos modelos de negócio, nos mesmos modelos de carreira, nos mesmos modelos de aula, nas mesmas formas de levar o conhecimento adiante. A gente não percebe que existe um mundo fora que a gente pode explorar e ganhar dinheiro com isso. Mas, para isso, a gente tem o quê? Que desenvolver autoconhecimento, ter flexibilidade, ter mindset empreendedor e ralar muito, porque às vezes a gente vê a pessoa no palco, igual o menino lá, o exemplo que eu dei para vocês, do menino lá de 17 anos, que faturou esse 1 milhão. Se você vê o trabalho que teve, tanto que o menino trabalhou para isso acontecer, se olhar só a parte do 1 milhão, você fala assim, putz, né? É fácil, e não é fácil, mas é totalmente possível, tá? E daí coisas que eu escuto muito, né? Eu já ouvi muito. Ah, mas eu já tenho uma graduação. Ah, mas eu já sou especialista. Ah, mas eu já tenho muita experiência de mercado. Isso não impede a gente de explorar alguns pontos, né, que a gente até então, de repente, não tinha explorado tanto quanto a gente deveria. Ou então, quando eu tenho aqui um monte de curso, um monte de especialização, ou 2, 3 graduações, enfim, como que eu posso transformar isso em algo que possa ser um plano B, tá? Em algo que possa ser um plano B, em algo que possa ser uma carreira em paralelo com a carreira que eu tenho. Porque não existe estabilidade, gente, não existe estabilidade. Às vezes a gente pensa em estabilidade, mas isso é um pensamento equivocado que a gente tem. A estabilidade, ela não existe. Já se é questionável, inclusive, num futuro aí para instituições públicas, para órgãos públicos. Agora, na rede privada, não existe estabilidade. E se amanhã o meu empregador entender que eu não faço mais parte, ou aquilo ali não faz mais parte para mim? Se eu não tiver um plano B, se eu não tiver uma carreira a me dedicar naquele momento até eu me recolocar? Então, são coisas para a gente pensar. Às vezes a gente vê, e isso tudo que eu estou falando é um movimento, né? Eu já tenho uma graduação, já sou especialista em algo, já é um movimento que a gente tem, que é a herança do nosso próprio processo educativo. Que a maioria de nós, mesmo os mais novos que estão aqui, os mais jovens, eles são fruto de uma educação formal, da educação básica, que é extremamente tradicional. Agora a educação está começando a dar os primeiros passos de mudança para falar de futuro de trabalho, de coisas assim. Então, a gente pode repensar essa questão aqui. Não existe mais, por exemplo, quando a gente fala de carreira online, de digital, muitas pessoas que têm lá nos seus perfis, assim, expert em vendas, expert em controladoria, especialista em produtividade. Na maioria das vezes, esse expert, essa especialização não é certificada. Não é certificada. Ela é uma especialização que existe porque a pessoa se banca na entrega que ela tem. Ah, Paty, mas tem gente que pode colocar isso lá e não ser de nada? Tem, a gente sabe que tem. Mas como tem em todo lugar, não só no digital, pessoas que às vezes se auto-intitulam algo que não são. Isso existe em todo lugar, desde antes da internet existir. Mas ali, quando você vê isso e você começa a acompanhar a pessoa, você percebe e começa a analisar o quê? Qual é a consistência que ela tem, qual é o teor do conteúdo e daquilo que ela oferta, daquilo que ela entrega. Daí você começa a perceber se ela realmente é expert, especialista, enfim, naquilo que ela está falando. Mas o que eu quero dizer aqui é o quê? A gente não pode mais depender de um certificado ou de um diploma para conseguir prosperar ou crescer profissionalmente. Ah, esse mundo é injusto? Pode até ser, mas é o mundo real hoje. Né? Pode até ser. E olha que eu estou falando para vocês de uma pessoa que tem os 2 pés dentro da academia. Eu tenho carreira acadêmica, eu fiz doutorado. Então, assim, eu não estou jogando fora o que eu fiz. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente precisa dessa readequação de enxergar, às vezes, com outros olhos, se a gente quer explorar outros mercados e ampliar, inclusive, o nosso poder e a nossa prosperidade em termos financeiros, tá?
Então, quando eu falo de criar carreira online, né? Falei aqui dessa questão da especialidade, desse exemplo dos experts. Isso daqui é dica de ouro, tá? No digital, uma coisa que funciona muito, que vai fazer a pessoa crescer de uma maneira muito mais acelerada e se tornar referência mais rápido. Quanto mais específico você for no problema que você resolve, mais rápido você vai conseguir se tornar referência. Quando eu fui para o digital, eu fui para trabalhar com líderes escolares. Na época, eu estava escrevendo minha tese, eu tinha uma experiência muito grande de gestão de pessoas dentro da instituição de ensino, e eu fui para lá para trabalhar com quem? Com líderes escolares, com gestores de escola. E, como se diz, coisas do destino, o que aconteceu? Pandemia, todo mundo ficou online. Então, o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, o ano passado eu estive virtualmente em aproximadamente umas 50 escolas no Brasil inteiro, dando assessoria para gestores escolares para conseguirem trabalhar com as suas equipes na pandemia. Veja, mas o que eu fui? Eu fui para falar com o gestor escolar. E daí aí que o movimento é legal. Como eu fui para falar com o gestor escolar? E eu fui bem específica, e foi algo assim, de meses, tá, gente? De 4 meses eu me tornar referência naquilo ali. O que aconteceu paralelo a isso? Instituições me chamando para fazer palestras sobre trabalho colaborativo. Profissionais que viram esse meu posicionamento no digital e começaram a falar comigo para organizar e fazer um planejamento diferente para a carreira deles. Eu estava muito bem nichada, mas como eu conseguia falar aquilo com propriedade, as pessoas foram confiando em mim, não no que eu estava vendendo, mas em mim, e viam que aquilo ali transformava e gerava mudança, elas começaram a me chamar para outras coisas também. E esse é um movimento que a gente demora, às vezes, de aprender no digital. Então, quanto mais nichado, quanto mais claro quem é o público que você quer atingir, e quanto mais específico o problema que este público tem, que você ajuda a resolver, mais rápido você vai ser lembrado. E quem é lembrado se torna autoridade. O movimento no digital é assim. Por exemplo, quando eu fiz a virada, eu não vou falar de carreira, e eu continuo falando específico, ou de maneira mais específica, para profissionais da educação, o que acontece? Eu não consigo encontrar outra pessoa que fale de carreira para profissional de educação, mas eu atendo eu já atendi advogado, já atendi gerente de loja, e eu deixo muito claro, a pessoa vem e fala assim, eu quero fazer planejamento de carreira com você. Olha, meu foco é profissional de educação. Não, mas eu quero com você. Eu quero com você. Eu entendi que o teu foco é esse, mas eu quero com você. O que eu estou dizendo aqui é o quê? Às vezes a gente vai para a carreira online, quando eu quero criar uma carreira online, eu vou e tento entregar tudo que eu sei, que eu estudei minha vida inteira, ou que eu estudei naquela matéria da faculdade que eu gostei, ou coisa assim. E no digital não é assim que funciona. Você pode até ter uma esteira de serviços e de produtos e tudo mais, mas é importante que você foque em um problema específico. E daí ali você pode, às vezes, criar coisas que no mundo físico a gente não tem. Eu conheço pessoas que têm agenda lotada e trabalham o quê? Num nicho de relacionamento amoroso, que ajudam, por exemplo, pessoas que passaram por uma decepção amorosa a reconstruir o seu coração e se posicionam dessa forma e ganham dinheiro com isso e ajudam, sabe? Então, assim, eu tive tinha uma pessoa num grupo de mentoria que eu estava, que ele é padre. E ele ajuda as pessoas a se conectarem com a espiritualidade delas. Ah, mas ele tem uma autoridade por ele ser padre? Tem, claro que tem. Da mesma forma que eu tenho autoridade em ser doutora em educação e me dão abertura para entrar nas escolas. Mas o problema que resolve é específico. Então, essa conexão, ela acontece na medida em que a gente se posiciona. Então, hoje, por exemplo, quando a gente pensa em Instagram, quando a gente pensa em LinkedIn, vou falar desses dois em especial, são redes de negócio, redes de relacionamento de parceria, redes em que você pode construir um portfólio de quem você é e de serviços que você pode oferecer além da limitação geográfica que a gente tem quando a gente não pode trabalhar com o digital.
Eu tenho um mentorado meu que está lá na Terra da Rainha, lá no Reino Unido. Ele é esposo de uma aluna, que foi aluna, inclusive, da Faculdade de Maringá. Veio por indicação dela, assim, eu quero que ele faça mentoria com você, vamos conversar com ele, ver o que ele precisa, e é na área o quê? De gestão de equipe. Então, percebe? O posicionamento e os relacionamentos vão te possibilitando a criar aí produtos, infoprodutos, serviços, e você poder chegar nos mais diferentes lugares. Só que quanto mais específico você for, melhor. Tudo bem, gente? Querem falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. E outra coisa que é muito legal também, isso daqui eu acho que é uma das coisas mais legais do digital. No digital, quando eu falo de carreira online, cresce mais rápido, esse mais rápido é bem entre aspas, tá? E mais forte quem vai acompanhado. Então, quando a gente vê pessoas fazendo lives juntas, porque elas gostam uma da outra, claro que né? Você não vai chamar uma pessoa chata para fazer uma live com você, alguém que você não curte, que você não gosta. Mas aquilo ali é estratégico. É estratégico. Por quê? Porque eu vou fazer uma live com a Giane. Daí a Giane tem seguidores lá dela que vão me ver, tem seguidores que vão ver. Nós duas podemos ter o mesmo produto. Só que tem gente que vai se identificar com ela e tem gente que vai se identificar comigo. E quando a gente começa a fazer live, quando o Instagram, por exemplo, lançou a história de fazer live com mais de 2 pessoas, a gente entrava 9 horas da noite, 8h30 no Instagram, você não conseguia passar ali nos stories de tanta live que tinha. Isso é estratégico. Quem leva aquilo ali como uma rede de negócio ganha muito dinheiro quando consegue o quê? Escolher as companhias corretas. E escolher a melhor companhia não é escolher alguém que não vai concorrer diretamente com você, muito pelo contrário. Porque se eu tenho um nicho de carreira e fizer uma live com alguém do nicho de emagrecimento, qual é a probabilidade de alguém desse nicho de emagrecimento querer fazer uma mentoria de carreira comigo? É muito menor do que se eu fizer uma live com alguém que também seja do nicho de carreira. Então, a gente escolher realmente as pessoas que têm públicos semelhantes com o nosso e não necessariamente resolve o mesmo problema que a gente resolve. E, pasme, tá? Eu já tive várias pessoas que depois de live que eu fui de convidado, ou live que eu convidei, mas daí exibe, né, no perfil da outra pessoa, que na hora que encerra a live eu pego lá no direct, eu quero saber como que é a sua mentoria. Ou seja, eu consigo o quê? Gerar um interesse na pessoa, consigo, às vezes, trazer e transformar essa pessoa em minha cliente e todos saem ganhando. Mas para isso eu tenho que criar esse movimento. Então, encontrar essas parcerias, isso daqui também é muito importante. Ficar ali batendo a cabeça sozinho, tentando fazer sozinho, você vai conseguir crescer? Vai. Você pode crescer de forma orgânica, tem o crescimento orgânico, a gente fala do Instagram em especial, a gente pode investir em anúncio, em tráfego pago para trazer mais gente para o perfil, mas as parcerias ajudam muito. No meu primeiro ano e meio, basicamente, de digital, eu não investi. E até hoje eu nunca investi muito, porque quando a gente fala de investimento em tráfego pago, é investir milhares de reais em tráfego pago. Daí, para você conseguir um retorno de pessoas mais estratégico, tem que ter objetivo. É o quê? Para ganhar seguidores, é para vender produto, é para... Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, arrumar a nossa casa e criar a nossa autoridade e o nosso jeitinho e deixar claro para as pessoas o que a gente faz ali no digital, é completamente possível fazer isso no orgânico, que é quando a gente não paga, mas fazendo o quê? Parcerias, fazendo lives, participando de lives, fazendo posts, interagindo com as pessoas no post. Só que isso vai tempo, né, gente? Vai tempo, dedicação. Não adianta nada você, eu quero ter uma carreira digital, uma carreira online, mas eu não gosto muito de ficar conversando no celular. Então, vai fazer outra coisa. Porque daí não vai adiantar, né? Vai fazer outra coisa, porque se a gente ficar ali não gosto do digital, então não tem por que ter uma carreira online. Vamos lá. Usar o online a seu favor, né? Uma das coisas que eu falo muito hoje, todos aqui podem pensar com muito carinho depois que me ouvirem aqui. Eu falo, que devo falar bem genérico mesmo, todo mundo deve ter pelo menos um infoproduto na vida ou um serviço sendo ofertado no digital.
Todo mundo que é um profissional que está na carreira, na ativa, é importante. Por quê? Porque isso te empodera enquanto profissional, isso te leva a diferentes lugares, isso te faz ser reconhecido. No começo não pode até não fazer você ganhar muito dinheiro. O primeiro curso que eu lancei, eu coloquei na Udemy. E na Udemy, eles têm um marketplace muito bacana, né? Então eles fazem a divulgação do teu curso, mas uma das coisas que eles têm lá que muitas pessoas não gostam é a questão das promoções. Então, eles são uma plataforma educacional, não é uma plataforma de infoproduto, então é só curso mesmo, lá não tem e-book, não tem nada disso, é só curso. Mas eles fazem as promoções e a maioria dos cursos são vendidos ali a R$ 30, né, a R$ 25. Então, para você ganhar muito dinheiro com isso, é mais difícil, é impossível? Não. A minha primeira mentora, ela tem 60 mil alunos hoje na Udemy, e ela trabalha por meio dessa plataforma, ela não tem nenhum curso dela em nenhuma outra. Mas o que acontece? Que foi até um dos motivos que o primeiro curso que eu coloquei foi lá. Espalha muito rápido. Então, eu tive pessoas que vieram do curso e vieram para a mentoria que tem um ticket maior. Tem pessoas que vieram do curso e quiseram fazer análise de perfil comportamental, que tem um ticket maior, menor que a mentoria, só que maior que o curso. Tem pessoas que me viram lá e me convidaram para fazer uma palestra na escola em que ela trabalha. Foi a ponte. Então, tudo se torna estratégico. Ah, eu não quero criar um curso online porque eu acho chato, sei lá, alguma coisa assim. A coisa mais fácil para você que é um profissional, e vocês podem ser recém-formados, tá começando, pegar ali algo que vocês dominam, criar uma solução para aquilo, o mais simples de você se posicionar e oferecer é com consultoria. Desde, claro, que você tenha um método para resolver um problema daquela pessoa que você está se propondo a resolver o problema. Então, por exemplo, agora diminuiu muito, até mesmo porque eu parei de ofertar, porque o que você oferta e você faz de maneira estratégica vende, tá? Mas eu parei de ofertar, mas no começo eu vendia muito que consultoria comportamental. Por quê? Por causa do perfil comportamental. Eu fazia análise comportamental, o povo pirava, porque via ali pontos fortes, pontos fracos, plano de ação, desenvolvia aquilo ali, aplicado à carreira, dava muito certo. Então, consultoria é uma coisa muito legal e entra na questão dos serviços. E a mentoria é algo que, é claro, aí a gente precisa ter um mínimo de experiência, não só, como eu falei, necessariamente na área profissional, pode ser na vida, como eu falei, as meninas do relacionamento amoroso, ou a gente tem mentoria de coisas inimagináveis, tá? Às vezes a gente não imagina, mas tem. Mas desde que seja algo em que eu aprendi, que eu solucionei, que eu sei que tem gente que vai precisar daquilo ali e eu posso ajudar. Eu posso montar um serviço de mentoria. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. E daí, quando eu falo de usar a favor, é em relação a isso. Ou, se não quiser vender nada, usar pelo menos como vitrine digital. Como vitrine profissional. Ter uma presença digital como vitrine profissional. Por quê? Instagram, Brasil, é o segundo que mais consome Instagram, em especial Stories. Ah, mas o Instagram agora está distribuindo muito ruim porque está focando mais em quem investe em tráfego pago. Lógico, né, gente? Instagram, aquilo ali é um terreno emprestado, a gente está morando lá de favor, né? Então, é natural que aqueles que pagam uma taxa sejam mais beneficiados. Só que as pessoas estão ali. Ah, e o LinkedIn? LinkedIn é um pouquinho diferente do Instagram. Para você crescer como profissional autônomo no LinkedIn, é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque ali estão as empresas, estão ali os contratantes, estão ali os headhunters, estão ali os RHs. Mas eu posso me posicionar no LinkedIn também? Posso, eu tenho que ter no mínimo um perfil bacaninha ali. Porque as pessoas são procuradas hoje onde, basicamente? LinkedIn e Instagram. Então, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de se colocar em movimento, essas duas redes são fundamentais. Ai, Patrícia, é muito cansativo, eu não dou conta disso daí, não. Tá tudo bem, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que entender o quê? Que tudo está em movimento e que essa ideia de estabilidade, essa ideia de
tá tudo certo, minha vida está totalmente planejada e tá tudo certo, né? Não vai ser lugar. É uma ideia equivocada que a gente cria para justificar, na verdade, o não querer entrar em movimento. Isso é muito natural. Então, existe aí um mar de possibilidades quando a gente usa o digital, tá? Com isso, o que a gente vai criando? A gente vai criando a nossa marca, né? A gente vai, por exemplo, no meu Instagram, por que eu coloquei o Paty Rodrigues? Não foi porque eu quero ser a legalzona, a Paty, porque todo mundo me chama de Paty. Também a maioria das pessoas, mas porque uma das coisas que eu queria na minha marca era o quê? Acessibilidade a mim. Ser mais próximo, ser mais humana, as pessoas não terem medo, às vezes, de conversar, porque acontece muito. Eu escuto muito assim, nossa, mas você é tão acessível, como se eu fosse, né, sei lá, Beyoncé, com a coisa. Não tem essa forma, não, gente. Mas às vezes as pessoas veem ali que você tem um cargo bacana, você é gerente num lugar e coloca lá, ou você a própria dentro da academia, você é doutor, você é mestre, você que as pessoas criam um imaginário em torno da gente que a gente não conhece. Eu tinha essa consciência. Então, quando eu fui para um digital, para um Instagram, para conversar com este público que eu queria conversar, eu criei o que? O Paty Rodrigues. Então, não é à toa isso. E fui construindo tem um conceito, fui construindo tudo em torno da minha marca. Então, dentro, por exemplo, desse campo da educação, as pessoas me conhecem. Elas me conhecem, elas me indicam. E assim, mas tem que ter milhares de seguidores? Não, acho que eu tenho 5.000 seguidores e pouquinho hoje. Mas a coisa acontece. Eu tenho uma mentorada minha que eu sempre dou de exemplo. Ela tem 800 seguidores e ela trabalha com educação digital. Ela ensina professores da educação básica a se inserirem no mundo digital. Ela não tem agenda. Ela não tem agenda, ela mora num lugar no interior de Minas, numa chácara, é uma delícia, ela manda foto, é maravilhoso o lugar que ela mora. E ela tem acesso à internet e ela vive disso, lá, com paz, assim, ó, medita, vê o pôr do sol, essas coisas assim todas, lá no meio dos bichinhos e tudo mais. E ela não tem agenda. Agora, se ela ficasse na cabeça dela, eu tenho que ter 10.000, eu tenho que ter 15.000, eu tenho que ter 20.000 seguidores, ela não quer sair do lugar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o quê? Quando a gente vai trabalhando e semeando e criando essa nossa marca, a gente vai criando um mar de possibilidades, a gente vai ficando conhecido, a gente vai criando conexões que às vezes a gente parece que a pessoa é a pessoa da nossa família, tá ali. Hoje, por exemplo, que eu fiz o stories tomando a vacina, nossa, até na hora do almoço, os meus tava cheio de direct assim, Paty, que maravilhoso, Paty, de gente que eu nunca vi pessoalmente. Mas são pessoas que se relacionam comigo todos os dias, basicamente ali, ou pessoas que nunca tinham interagido, mas me acompanham e me seguem e daí comentaram alguma coisa disso. Então isso é o quê? É conexão. A gente cria conexão por meio da marca que a gente quer construir ali no digital. E daí, quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro você for, de vez em quando ir lá postar uma foto tudo, né, descabelada, aconteceu, né, ninguém fica bonito o tempo inteiro, ninguém fica arrumado o tempo inteiro, as pessoas se conectam com isso. As pessoas acham isso legal, e daí você começa a construir, né, a sua história ali dentro desse mundo digital. E daí a pergunta, né, já caminhando aqui para a gente fechar essa fala, né, para eu fechar essa fala aqui com vocês. Existe uma melhor maneira de fazer isso? Quando eu penso, então, na minha carreira, né, falei muito de digital, mas na minha carreira de uma maneira geral, tanto quem é da área de contábeis, quem é da área de administração, já ouviu ou vai falar ou vai aprender a fazer o planejamento estratégico, que a gente sabe que é uma das principais ferramentas que a gente tem dentro de todo o negócio. Empresa que começa sem planejamento estratégico e não faz isso logo nos primeiros anos, a gente sabe que está afadada a sofrer muito, se não acabar. E a gente pode desenvolver o nosso planejamento estratégico pessoal. Então, justamente o quê? Pensar em termos de carreira. Qual é o meu motivo, o meu porquê, a minha razão de existência no digital, se eu quero ir para a carreira online? Onde que eu quero chegar? Né? Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Não, eu quero ser uma influencer de roupa de ginástica. Beleza,
O que eu tenho que fazer para ser uma influencer de roupas fitness, né? De ginástica, roupas fitness? Que caminho que eu tenho que percorrer? Eu tenho que saber, tá tudo bem. O digital permite a gente ser quase quem a gente quiser, tá? Né? Eu tenho uma aluna que ela é mentora de prática de ensino usando Harry Potter. Vocês imaginam uma pessoa que é professora, a escola, ó, escola e igreja são as duas instituições mais tradicionais que a gente tem no mundo. Para você mudar padrão é muito difícil. Ela trabalha Harry Potter como uma prática de ensino. E ela tem uma metodologia que ela se divulgou no começo, inédita no Brasil. De quem que as pessoas lembram dentro da educação quando fala de Harry Potter? Da Stefania. Então, o que que acontece? Onde que eu quero chegar? Ela falou assim, quando ela falou que queria trabalhar com Harry Potter, o povo chamou ela de maluca. Eu falei assim, você é doido? Vai trabalhar com Harry Potter? Né? Trazer isso como uma prática de ensino? Mas ela sabia onde ela queria chegar, ela sabia quem ela queria ser. E hoje ela também tem agenda fechada. E daí esse é um dos pontos mais importantes do planejamento estratégico pessoal. Quais são os valores? O que te move? Qual bandeira você levanta? Quem você quer por perto? Uma coisa que eu não abro mão e que quem está ali, que me acompanha e que já me fez ganhar muito espaço no digital é a parte da afetividade, da humanização. Então, você nunca vai me ver ali. Eu posso falar alto, posso brigar, às vezes, né, por algumas coisas, mas você nunca vai me ver ali ofendendo alguém, ou ferindo alguém, ou botando o dedo na ferida de alguém, porque tem gente que ganha a fama dessa forma, ou falando palavrão, não é meu. Não tem nada contra quem faz, mas não é meu. Não é a bandeira que eu levanto. Então, se eu tentar fazer isso, como porque a fulana de tal é famosa falando isso, não vai ficar legal para mim, não vai combinar. Muito pelo contrário, eu vou perder gente que às vezes estava ali. Por quê? Porque eu não sou verdadeira. Porque na rede social, quem não é verdadeiro não dura muito tempo. Ah, mas eu já ouvi dizer que ali a gente assume um personagem. Tudo bem você assumir um personagem quando a gente fala, né, de se arrumar, de estar ali, de estar bem, mas não quer dizer que isso tem que estar desconectado da tua essência. Porque se estiver conectado da tua essência, não vai para frente, tá? E para fechar realmente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: estejam sempre em transição de carreira. Às vezes a gente fala assim, eu não estou em transição de carreira porque meu emprego é garantido. Olha, alguns podem até achar que é, mas se você está numa rede privada, se você, por mais que você esteja há anos, pode acontecer alguma coisa de repente, você não ter mais aquele espaço para você trabalhar. E se a gente não está em movimento, ou pelo menos tateando algumas possibilidades, ou criando, tem um livro bem legal da... agora eu vou lembrar o nome dela. Ela fala das carreiras criativas, que é importante que a gente tenha alguma coisa diferente além da nossa carreira padrão, da Elizabeth Gilbert, a que escreveu Comer, Rezar e Amar. Tem um livro dela que fala das carreiras criativas, que é muito legal, recomendo a todos. Por quê? Porque ela fala assim, olha, meu sonho é ser escritora, mas no início da minha carreira, isso não me sustentava. E eu tenho que pagar conta, gente, pé no chão, vida real. A conta chega, eu tenho que pagar. Agora não pode falar de boleto por causa dos cringes, né? Que a gente é cringe, mas é verdade, tem que pagar boleto. Todo mundo sabe, tem que pagar boleto. Então, ela fala muito disso. Da gente, eu quero ser escritora, meu sonho é ser escritora. O que eu vou fazer até esse sonho de ser escritora me bancar? Bancar a minha vida. Meu sonho é ter uma carreira online. Quando eu comecei a ir para o digital, eu ainda estava na universidade. Eu tinha um cargo legal, tinha um salário bacana, eu era bem vista, eu estava no topo ali, né? Onde eu estava. E assim, eu fui para o digital. E isso é o que eu me coloquei em transição de carreira. Então, eu não me assustei quando o meu desligamento aconteceu. Por quê? Porque eu já tinha um outro caminho. Mas você, quando tem isso, você pode ficar só com isso? Não, você pode se recolocar, você pode fazer outras coisas. Mas o importante é entender o quê? Que a gente precisa se manter em movimento, acolher, tirar proveito das mudanças, das transformações, e daí, para fechar mesmo, é usar aquele clichêzão de quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente precisa aparecer e aparecer da melhor forma. E uma das coisas que eu sempre falo, gente, busque algo para
que te deixe feliz. Às vezes a gente está cansado, quer dizer que todo trabalho é 100% maravilhoso? Não, tem dia que a gente se sente, né, e não quer. Mas se você gosta daquilo ali, você está disposto a passar até mesmo pelos dias ruins, pelos dias que não são tão legais assim, para aguentar a bucha, mas você tem que gostar. Agora, se você estiver em algo que você é totalmente infeliz, vai ser muito mais difícil você conseguir progredir nisso. Tá bom? É isso que eu trouxe aqui para falar com vocês. E se quiserem perguntar, falar, estou à disposição. Patrícia, Paty, sempre com coragem de novos caminhos, né, Paty? Ah, a gente tem que, né? Sempre coragem. Eu, né, Às vezes tem nessas muito juiz, não, mas a gente vai dar certo, tá dando certo, hein? Então, não, indo. nossa, E assim, como você disse, né? Eu acho que esse negócio que as pessoas pensam em vamos entrar e fazer, quero abrir um negócio digital. Então, é como você colocou, eu acho que a gente também tem que ter muita aptidão e trabalhar. Eu vejo assim, é um trabalho que exige, acho que muito mais que quando a gente abre alguma coisa física, porque o tempo de dedicação ele acaba sendo maior em algumas Sim. situações, né? Para vocês terem uma ideia, eu já tive, na época, porque de assim, quanto mais relacionamento você cria, mais retorno você tem. Então, Uhum. na época que eu pego para fazer live, story, mais relacionamento eu vou criando. Tudo estratégico para chegar em algum lugar. Eu já cheguei a contabilizar, por exemplo, por dia, de ter que dedicar de 3 a 4 horas para responder mensagem, para interagir. Porque se a pessoa interage com você, ela quer uma resposta. Não adianta nada a pessoa interagir e você voltar daqui 4, 5 dias para responder o que ela perguntou, né? Sim, é. Então, é muito disso. A Flaviane Sim. perguntou, a pergunta digital quando abre o carrinho? Quando a gente fala de abrir carrinho, é quando a gente usa como processo de venda o lançamento, né? Que é a estratégia que entre aspas, dono dessa estratégia é o Érico Rocha. Então, assim, quando você trabalha com infoproduto, você não precisa necessariamente vender por processo de lançamento. Você pode vender você pode estar em pré-lançamento todos os dias. Eu falei da gente estar em transição de carreira todos os dias. Quem está no digital, que faz live, por exemplo, várias vezes, está em pré-lançamento todos os dias, porque assim, se você cria esse relacionamento e as pessoas gostam de você, e elas veem que você entende daquilo ali, que você resolve um problema delas, na hora que você abrir a boca e falar assim, ó, vou lançar algo novo, quero ver quem vem, as pessoas vêm. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro grupo de mentoria, eu vendi por meio de lançamento, e foi assim, eu decidi, só que eu estava numa época que eu fazia muita live e estava muito ali, sempre com eles, sempre com eles, sempre com eles. E daí eu organizei uma semana de live, 4 lives, e falei assim, olha, vou fazer essas 4 lives e no último dia eu vou abrir inscrição para a mentoria, que foi um grupo só que eu tive, aquele, sobre liderança afetiva na escola. Era muito específico. Mas eu senti que ia dar certo e investi naquilo. Eu fiz segunda, terça e quarta live e post e stories e tudo mais. E na hora que eu abri, eu fechei um grupo com 9 pessoas. Com 9 pessoas, na época, pagando R$ 650. Que eu fiz, o primeiro grupo vai ser um preço especial, vai ser R$ 650. E foi assim, e eu fiquei com elas durante 5 meses, fazendo a mentoria. Então, assim, se eu não tivesse relacionamento nenhum, se eu não conversasse, se eu não interagisse, óbvio, eu não vou pagar R$ 650 para uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é. Mas isso é o quê? Relacionamento. Agora, a gente tem aqueles que usam a estratégia de lançamento, a estratégia de venda, né? O lançamento como estratégia de venda, fazendo isso todos os meses. E daí tem todo um processo, tá? A gente às vezes vê só as lives, gente, por trás das lives tem todo um trabalho de marketing, de remarketing, de tráfego pago, de colocar a pessoa em grupo de WhatsApp, de copy, tem tudo isso, para daí naquela semana. Aí tem os tipos de lançamento, né? Tem o
o Bruno Gimenez, não sei se vocês conhecem, mas ele tem um lançamento que ele chama de lançamento furioso, que é aquele lançamento que a pessoa fica lá 3, 4 horas na live, no YouTube, geralmente isso acontece, e daí vai lá e tal, para lançar, geralmente, cursos, tá? Que é quando entra no perpétuo, geralmente lançamento é para curso ou programas com tempo de começo e fim. Cursos no perpétuo, é quando a gente deixa o carrinho sempre aberto, e os cursos com tempo para começar e terminar. Mentoria, não se recomenda a vender no lançamento, porque mentoria é um ticket alto. Então, a pessoa, quando ela vai lá e paga a mentoria, né, que esse ticket sempre ou pelo menos as melhores mentorias pelo menos aí acima de R$ 1.000 em grupo, tá? Sem falar as mentorias individuais, em grupo, tem que ser pelo menos acima de R$ 1.000. É muito mais difícil você ver pessoas vendendo em forma de lançamento. É impossível? Não, tem gente que faz isso. Mas os trabalhos que são os experts não recomendam. Por quê? Porque mentoria, uma das coisas que eu aprendi ser fundamental para quem quer trabalhar com isso em um médio e longo prazo, é a gente selecionar quem a gente quer colocar dentro do grupo de mentoria. Porque tem umas povo meio maluco que aparece às vezes, quer fazer mentoria e não conecta com você, e daí você tem que demitir o mentorado, tá? Isso acontece. Então, não quero ter essa responsabilidade de fazer a seleção, de escolher quem eu vou mentorar. Então, lança um curso, lança um programa de formação, alguma coisa que tenha menos acesso a você. Porque, por exemplo, minhas mentoradas, eles têm acesso ao meu WhatsApp, eles me mandam, mas é super de boa, ninguém me atrapalha em relação a isso. Por quê? Porque eu escolhi, né, quem eu vou mentorar. Agora, que eu falar do perpétuo, eu quero lançar um curso, mas eu não consigo ainda fazer a estratégia do lançamento, sabe? Você pode ter eu tenho 3 cursos hoje, são 3 cursos voltados para o público educacional. O outro que a gente está construindo agora é um que é voltado para plano de carreira, que não é, né, daí só para o público educacional, mas vai ser um que é para ficar no perpétuo mesmo. Daí provavelmente eu vou fazer estratégia de lançamento. Mas existem muitas, né, gente? Eu não sou expert em lançamento, eu não sou. Esse é o Érico Rocha e tudo mais, mas a gente aprende fazendo, tá? Quando a gente bota a cara lá, a gente vai aprendendo e pegando o jeito de fazer. Então, eu sei mais ou menos o caminho. Mas para usar a estratégia de lançamento para infoproduto é muito legal. Agora, como eu falei para vocês, eu já lancei infoproduto que o ticket era baixíssimo, mas me trouxe outros clientes, né, de outros tickets maiores, né? Renan, Tati, eu acho que eu respondi, né, do perpétuo, né, Renan? Respondi, né? Se eu deixo no perpétuo. Fala, Rafa. a Karen fez uma pergunta aqui que eu achei legal para você indicar Da quais são as pessoas que inspiração? te quem são as pessoas assim, mas você mencionou já várias pessoas, né? Legal. Mas Ó, assim, diretamente. no digital é muito legal isso. Por quê? Porque muitas pessoas adoecem em relação ao digital quando começa a seguir muita gente. Então, dica de ouro. Escolhe alguém de marketing. Eu quero escolher alguém de marketing digital top para eu seguir. Escolhe um e segue só aquela pessoa. Hoje, minhas referências, tá? Minha mentora é a Dani Teixeira. Ela é minha mentora hoje, minha mentoria, né, com ela, porque como eu sou mentora, eu vejo como algo importante de eu ser mentorada por outras pessoas. Então, eu estou no grupo de mentoria dela. Ela trabalha com o quê? Qual é o foco dela? Formar mentores. Ela ensina a gente a trabalhar com um grupo de mentoria. Então, ela é minha mentora. O segundo, então, ela me inspira. Óbvio, né, que eu paguei bastante para ela ser minha mentora. Então, ela me inspira. O segundo, que é mentor dela, e eu investi para ficar perto dele em dezembro e janeiro, é o Vitor Damasio, que trabalha com venda de infoproduto para quem quer vender conhecimento na internet. Então, ele ensina a montar curso e programas de mentoria também. Interessante, ó, eu fiz com ele e ele é mentor dela, então ele é uma pessoa que me inspira pra caramba. Helena Lima, que foi a mentoria que eu fiz em novembro e dezembro, que é sobre branding e posicionamento, também me inspira. Então, esses 3 são os 3 principais que eu indico para as minhas mentoradas, alunos, e eu indico aqui para vocês. E é claro, de repente vocês vão bater o olho e falar, não gostei disso daqui não, no jeito, porque acontece, tá, gente? Mas a dica que eu dou é justamente o quê?
não fique seguindo muita gente do marketing digital, porque a gente dá uma pirada, porque cada um tem um jeito diferente. E eles falam de forma diferente a mesma coisa. Então, a gente pode escolher um ou dois, se quiser, e seguir essas pessoas, tá? Então, isso é uma coisa legal, mas é bem legal isso que a Karen falou aqui. Ó, Renan, vou fazer mentoria. Obrigado, Edna. Fazer mentoria enquanto vê os processos dessas empresas, muito complexo. Daí, pensar assim, Renan, quais tipos de processos? Pense no seguinte, o que eu quero resolver? O que eu quero resolver? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha com consultoria financeira para médicos. Ponto. Consultoria financeira e de investimento, Consultoria financeira e de investimentos para médicos. Ela atende fisioterapeuta? Atende. Por quê? Porque ela atrai quando ela se posiciona para falar com o médico. Eu quero fazer com você porque você está atendendo um médico tal. Só que o que acontece? Ela não fala para o fisioterapeuta, ela não fala para o advogado, ela fala para o médico. Então, ela resolve aquele problema, né? Aquele problema. Eu vi que alguém comentou alguma coisa de aparecer. Eu pulei, eu ia falar. Foi a Flaviane, como fazer para perder a vergonha e aparecer. Flaviane, eu vou te indicar uma pessoa que é um dos mentores lá do meu grupo de mentoria, que é o Rodrigo Giglio. Ele, inclusive, o breve pitch dele é: extermino a sua timidez em, agora não lembro quantas semanas são. Ele trabalha com isso, para a gente perder a vergonha e o medo de aparecer em vídeos. Olha o que eu estou falando para vocês, nichadíssimo. Extermina. Mas o que ele usa? Qual é o método dele? Ele trabalha com PNL, ele trabalha com algumas ferramentas de coaching, ele trabalha com outras técnicas lá dele, mas assim, não interessa, porque quem quer comprar quer resolver o problema. Então, se você consegue resolver o problema de alguém em relação a alguma coisa, manda bala, resolve o problema. Então, esse do Rodrigo é bem legal, para perder a vergonha de aparecer, que eu tinha visto aqui, lembrei dele e não falei. Que mais? Marcelo também. Mas tem outro, se não gostar do Rodrigo, Dani Mendes, foi minha mentora de transição de carreira, tá? Mentora Dani Mendes, duas Dani na minha vida, ó. A Dani Teixeira é minha mentora atual, a Dani Mendes foi quando eu fiz a mentoria em 2019, que eu entendi que eu não estava mais feliz no que eu estava fazendo e eu queria fazer a transição de carreira. Dani Mendes também, se não se identificar com o Rodrigo Giglio, Dani Mendes é uma boa indicação. Mas assim, Marcelo e os demais que às vezes ficam com um pouco de insegurança em aparecer, em gravar o vídeo. Uma coisa que eu aprendi, e isso desde a época que eu trabalhava com EAD, tá? É que quando a gente coloca realmente o nosso foco no que eu quero ajudar a outra pessoa conseguir, a gente esquece um pouco desse medo. Porque o medo de gravar vídeo é medo do julgamento. Não é medo de gravar vídeo. A gente não tem medo de gravar vídeo, a gente tem medo do que o outro vai pensar quando a gente grava vídeo. Sabe aquela historinha que o povo fala, chama de blogueirinha, né? Isso daí agora pode diminuir um pouco, mas é muito normal isso. Quando eu comecei a aparecer no digital sendo coordenadora lá na outra instituição, o que acontecia? Nossa, você não está feliz com nada, nem vai virar blogueira, influencer? Eu pensei, influencer eu já sou, blogueira eu vou virar. Mais ou menos assim, mas por quê? Porque as pessoas têm medo do julgamento. Eu sempre fui meio cara de pau, nunca tive muito medo de julgamento de nada, assim. Mas eu sei que é natural ter medo do julgamento, e tá tudo bem. Então, o que é um exercício que eu sempre ensino? Olhe para aquilo que você pode ajudar o outro a conseguir. Eu sou mentora de negócios de salão de beleza. Eu quero ajudar as donas de salão de beleza a faturar mais ou a ter mais lucro. Foca nisso. Eu sou mentora de advogados tributaristas. Foca em como você pode ajudar, se você tem uma experiência disso, né, muito grande, como que você pode ajudar esses novos advogados a conseguirem aquilo que você já alcançou, tá? Eu sou mentora de marketing digital, de marca pessoal para
profissionais liberais, foca em como você pode ajudar, porque daí a gente vai perdendo este medo, né, ou do julgamento, porque você quer saber, se alguém falar que eu gaguejei, que caiu, que derrubou, dane-se, deixa eu falar, eu quero ajudar a outra pessoa, e a coisa vai dando certo. E assim, gente, não precisa ser perfeito não, tá? Às vezes a gente gagueja mesmo, às vezes o cachorro late, e tá tudo bem. No começo, quando eu ia fazer live, eu ficava morrendo de medo da minha cachorra latir. Agora, eu, às vezes, pego ela e boto na foto, sai na live, sai na mentoria. Ela tá lá, participa. Então, por quê? Porque faz parte, a vida real, é assim. Então, não precisa estar perfeito, não. E assim, não, a gente, claro, tem toda uma questão, né, de digital, de você ter uma imagem, uma identidade visual e tudo mais. É importante? Muito. Mas essa história de perfil perfeitinho, coisa muito bonitinha, não, a gente é perfeitinho e bonitinho o tempo inteiro? Não é. Então, quando a gente mostra essa parte real, a gente mostra que às vezes tem uma certa insegurança de gravar o vídeo, de falar, ou faz um post meio atravessado, né, e tal, dá certo. Eu fiz um último post semana passada que a gente riu muito, que eu brinquei assim lá no grupo de mentoria, a gente trabalha, faz umas artes bonitas e tudo mais. Eu fui lá e postei um tweet meu. Deu lá 700 curtidas, foi um negócio muito louco. Assim, gente, o que aconteceu? Mas por quê? Porque eu conectei com emoção. Eu falei de uma dor que estava muito latente naquele momento. Então, quer dizer, precisa estar lindo, perfeito? Não, mas eu ajudei alguém a ter uma reflexão e sair de um lugar e chegar no outro, tá? O Edno perguntou aqui, ó, o mentor de hoje é o coach desses dias atrás? Não, mentoria é uma coisa, coaching é outra, tá? São dois processos de desenvolvimento. Coaching é como se fosse um treinador, que ele tem um conjunto de técnicas para te ajudar a descobrir algo, para tomar decisão, para alcançar o seu objetivo. Então, o que faz um coach de carreira? O coach de carreira, ele utiliza de ferramentas estratégicas para ajudar a pessoa a sair do lugar que ela está, mesmo que ela não saiba o que ela quer da vida, ele tem ferramentas para ajudar essa pessoa a descobrir e chegar até num outro lugar. O mentor, ele pode usar ferramentas, mas só pode ser mentor quando você tem a experiência prática naquilo que você se coloca como mentor. Eu sou mentora de relacionamento amoroso para mulheres divorciadas. Eu não posso ser, eu não sou uma mulher divorciada. Então, se eu vender a minha mentoria assim, eu vou estar sendo uma falácia, né? Eu não posso ser. Então, mentoria eu tenho que ter passado pela prática. Eu posso ser mentora de transição de carreira, por quê? Porque eu fiz. Eu sei o caminho, eu sei ajudar as pessoas a fazerem. Eu posso ser mentora vamos lá, do que eu posso ser mentora? De tecnologia da informação, alguma coisa específica nisso? Não, não posso. Por quê? Porque eu nunca trabalhei diretamente com isso, eu não sei solucionar isso de maneira prática. O mentor está associado muito à prática, ao exemplo, àquilo que ele vai fazer. Enquanto o coach, como eu falei, ele usa ferramentas e ajuda as pessoas a descobrirem algo. O mentor pode usar a ferramenta de coach, né? De coaching, ele pode, por quê? Porque é um processo de desenvolvimento. E o coach pode se tornar um mentor depois de um tempo, também pode. Mas são coisas distintas, tá, Ed? Não são coisas diferentes. Mais alguma coisa, Renan? Planejamento tributário. Pois eu percebi que os empresários se preocupam muito com o controle. Administração e quando a gente junta as duas coisas, contábil e administração, é vida, Renan. A maioria das pessoas não sabe, por isso que a gente precisa existir. A gente, nem eu, nem tanto, né? Eu tô falando eu de formação, que eu não trabalho diretamente com isso mais. Então, tem muita coisa para ser resolvida dentro de empresa, dentro de escritório, ou prestando serviço para outras áreas, mas usando a experiência e o conhecimento da administração e da contabilidade. Só que a gente, às vezes, fica o quê? Olhando para as mesmas coisas. Então, comecem a explorar coisas diferentes. Lembre do exemplo que eu dei aqui da pessoa que trabalha o quê? Com a questão de investimento financeiro para médico. Ela focou num público rico, gente. Ela tá ganhando dinheiro pra caramba. Só que ela teve que ralar para ela fazer o nome dela e mostrar que ela sabia o que ela estava fazendo. Por quê? Porque o médico, o que ela descobriu? Que o médico ganhava muito dinheiro e também perdia muito dinheiro, porque ele não estudou para aprender a fazer a gestão da clínica, a gestão do dinheiro dele.
Na hora que ela entendeu isso, ela desenvolveu uma ferramenta e ela se vendeu e eles começaram a comprar, o que começou a acontecer? Um indicar para o outro. Então, ela é da área de administração, a formação dela é em ADM, por exemplo, e ela atua na área médica. Então, tem muitos campos que a gente pode explorar. Eu tenho uma outra pessoa que eu conheço, essa não é mentorada minha, uma colega minha. Ela trabalha fazendo a parte de gestão financeira de terapeutas holísticos, terapeutas integrativos. Ela é formada nessa área, a outra área é uma área que ela gosta, que despertou o interesse dela, e ela foi lá e se vendeu e está ganhando a vida assim. Então, quando a gente fala de carreira hoje em dia e daqui para frente, tem muitas coisas que podem surgir ainda e tem muita coisa diferente que às vezes a gente mesmo pode inventar. Só que às vezes a gente tem que desbravar o caminho, né? Nem sempre vai estar ali pronto ou iniciado para a gente trilhar. Tá bom? Tem uma pergunta aqui da Marli, se há possibilidade de trabalhar nos bastidores sem aparecer. Sim. Social media. Segue uma menina que chama Letícia Seiki. Com K. Deixa eu ver se é com K mesmo. Aí ela pergunta, preparando conteúdos também. Você pode trabalhar como copywriter, você pode trabalhar na própria gestão de tráfego, você pode trabalhar como social media, que é a produção de conteúdos para redes sociais, fazer a gestão desses conteúdos. Por exemplo, pessoas que têm um número maior de seguidores e tudo mais, geralmente o que acaba acontecendo? Elas não conseguem ficar respondendo mensagem, ou não são todos, não conseguem fazer a gestão das redes, então elas contratam profissionais para fazer isso por elas, o social media. Então, são aqui exemplos, né? Copywriter, social media, gestão de tráfego, lançador. Quem quiser se especializar em lançamento, daí tem que ir lá no Érico Rocha, lá no perfil do Érico Rocha. Ele, na formação dele, eu não sei como é que está hoje o fórmula de lançamento. A última vez que eu vi, em janeiro, ele lançou, estava 12 mil, o fórmula de lançamento. Mas lá dentro você aprende todas as estratégias para fazer lançamento. E daí você pode o quê? Ser o lançador de especialistas. Então, você pega um especialista, alguém que é top, que quer lançar um produto e tal, você não precisa aparecer, né? Então, são algumas estratégias. Agora, de social media, né, é Letícia Secky. Letícia Secky, S-E-K-I. Ela forma social media, que é o quê? Essa profissional, esses profissionais, no caso dela, o foco dela são mulheres, e que ela foca para quê? Para trabalhar nessa parte de Instagram, de rede social, produzindo conteúdo, produzindo post. Aí depois você pode também, se quiser focar mais, se especializar em design. Tem muita gente que compra, por exemplo, os posts, fazer o design. Eu não quero ficar fazendo arte, eu não quero ficar fazendo esse tipo de coisa. Você pode ser uma expert nisso. Mas tudo que a gente precisa entender é o quê? Eu tenho que entender daquilo ali e não existe caminho fácil. Eu vou ter que ir fazendo, vou ter que ir mostrando. E o mais interessante é que na hora que a coisa vai dando certo, uma pessoa vai indicando para outra e por aí vai, né? O que mais? Beatriz Rani, contadora, vou estar concedendo mentoria para advogados, ganha muito dinheiro, porque advogado não sabe administrar. Olha lá o relato da Aline. Geralmente, né, para a gente que falando com futuros contadores e administradores, olhar para áreas que não estudam isso pode ser um pequeno pote de ouro no final do arco-íris, né? Por quê? Porque realmente precisa de assessoria. Eu falei do planejamento estratégico, tá? Vou dar um outro exemplo que assim, vender, quando eu falo vender, é claro, tem todo o processo para você se posicionar e tudo mais. Ensinar algumas empresas, alguns negócios específicos, ou a própria área médica, ou advogado, ou fisioterapeutas, que eu tô com muita área da saúde na minha cabeça, assim, né? Mas eu vou lembrar mais. A fazer planejamento estratégico. Gente, como que você ensina a fazer o plano estratégico da empresa? Elaborar missão, visão, valores e plano de ação. Hoje,
Hoje, você faz isso num dia de trabalho. É claro, você vai sentar, vai conversar, você tem que entender o que é planejamento estratégico, a gente tem que saber o que está lá, né? Porque a pessoa vai pagar para a gente, né? Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente fica tentando oferecer uma coisa gigante, é um recorte de alguma coisa da área de vocês. É uma ferramenta, é um negócio. O de vendas lá, o Conrado Adolfo, ele ensina, agora ele mudou o posicionamento dele, que ele está com uma outra estratégia, mas antes o que ele falava? Ensina o funil de vendas para pequenos empresários. Ele não ensinava mais nada, só trabalhar o quê? Funil de vendas, que a gente aprende lá dentro da administração de marketing. Então era isso que ele trabalhava, e ele é dos grandes, tá? Ele não é do pequeno. O Marcelo Germano, para quem é da área de negócio, super recomendo seguir Marcelo Germano. O Marcelo Germano criou um método dele que ele chama de equipes autogerenciáveis. Do que ele fala? Cultura organizacional, gestão de times, performance, gestão de pessoas, coisa que eu dei aula sobre isso 15 anos, né? Mas ele criou algo dele, se vendeu, investiu em tráfego, fez marketing em cima disso, fez mentoria com grandes e tudo mais, e hoje ele é o cara que fala de equipes autogerenciáveis. Então, ele fala do quê? Desse recorte. Ele vai falar, e é interessante o quê? Que ele fala, para contratar, por exemplo, para entrar na mentoria dele, você tem que ter uma empresa com no mínimo 5 pessoas. Se você tiver uma MEI, você não faz parte. Porque o foco dele, você tem que ter pelo menos 5 pessoas contratadas. Porque quem pôs essa métrica? Ele. Eu não lembro agora se ele tem limite, antes era de 5 a 17, agora faz um tempinho que eu não acompanho ele mais, não sei se ele aumentou esse número, mas eu quero dizer o seguinte, ele pegou esse foco, e ele falava pra gente, eu peguei este foco. Tem uma outra pessoa também que eu conheço de perto, que ela trabalha com eu nunca sei falar, aquela das sementinhas que põe na orelha, auricoloterapia, o negócio dela é formar terapeuta disso e dar mentoria para quem já é terapeuta. É só isso, mais nada. É isso que ela faz. É isso aí, não é nada. Então, assim, a gente pode pegar na área da fisioterapia, fisioterapia tem o pessoal que vai para microfisioterapia, escolhe uma prática específica ou uma área específica. Ou se você quer trabalhar com mentoria de carreira na área de contábeis, ou uma mentoria de carreira na área de administração, carreira em quê? Porque a carreira do cara de RH é uma coisa, a carreira do cara de finanças é outra. Eu posso trabalhar como consultor ou mentor de carreira com um administrador financeiro? Posso, desde que eu tenha conhecimento para trabalhar com isso, tudo bem. Aí eu vou pensar em quem? O cara que é iniciante, o cara experiente também, eu posso nichar nesse foco. Então, assim, quanto mais a gente escolher algo específico, e trabalhar, né, esse específico, começar a martelar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, a possibilidade de crescer e de você fazer negócio e ganhar dinheiro, ela é muito grande, mas não é fácil. Às vezes tem pessoas que vendem que isso é fácil, que isso é simples, e não é. Porque cansa, às vezes a gente enche o saco, não quer ficar muito na rede social, e daí quando você some, você para de ganhar dinheiro, porque é rede social, é relacionamento. Né? A não ser que você tenha um super produto no perpétuo, já está garantido e está investindo em tráfego ali e a coisa está se vendendo sozinho. Mas você tem que estar ali. E daí eu estou falando, tudo que eu estou falando, mas é só Instagram? Não, é principalmente Instagram. Eu tenho pessoas que fazem a ponte Instagram e LinkedIn, por exemplo. Eu posto no Instagram, mas eu vou lá no LinkedIn, faço um stories, faço um vídeo, faço um texto diferenciado, porque elas têm também formatos diferentes. Eu não posso escrever no LinkedIn da mesma forma que eu escrevo no Instagram. Por quê? Porque a linguagem é diferente. O público pode até ser o mesmo, mas a linguagem é diferente. Então, são coisas que a gente também precisa pensar estrategicamente quando fala de rede social, tá? Se eu conheço o Lucas Tilt, conheço. Esse Rafuxo não, Renan. Mas, por exemplo, o Lucas Tilt, eu não me conecto com a linguagem dele, então eu não sigo, tá? Isso quer dizer que ele é ruim? Não, quer dizer que eu não me conecto com a linguagem dele. Então, assim, não sigo por causa disso, né? Então, assim, mas é uma pessoa que, tipo, super, super, super bem colocada, com milhões de seguidores. Mas você trabalha lá? Legal, mas, por exemplo, eu não vou seguir. Então, é muito disso, né? E tem que ser tudo bem também. Eu falei do Vitor Damasio, eu nem sei quantos seguidores o Vitor tem.
Uma vez eu indiquei ele pra uma pessoa, uma mentorada minha, ela falou assim, eu odiei esse cara. Eu falei assim, tá bom, tudo bem, a gente acolhe, vamos procurar uma outra pessoa pra você seguir então. Não tem problema. Por quê? Porque é muito da gente conectar com a pessoa. Às vezes a gente não conecta mesmo, não conecta. Por exemplo, eu falei do Érico Rocha. Eu sei, eu acompanho, às vezes eu vou lá dar uma stalkeada no dele, ver o que está acontecendo, mas eu não sigo ele. Por quê? Porque meu foco não é fazer estratégia de lançamento, então aquilo ali vai só me cansar. Então eu escolho quem que eu vou seguir. É mais ou menos assim que a gente vai fazendo e vai aprendendo, e as coisas vão mudando. Às vezes você faz uma mentoria de uma coisa, depois você faz de outra, e por aí vai. Eu já tive 4 ou 5 mentores na minha vida. E não pretendo parar nessa última que eu tô, né? Por quê? Porque as coisas vão mudando e a gente vai sentindo necessidades diferentes, então você vai buscando pessoas que já deram certo naquilo que você sente de necessidade, e você vai contratando e você vai aprendendo e a coisa vai fluindo. É mais ou menos assim. Muito bom mesmo, Paty. Fechou? Não sei se ficou alguma coisa para trás. Se ficou, eu não vi. Acredito que não. Acredito que todos aqui, todas as perguntas, comentários, você respondeu. Nossa, muito boas essas informações, novos conhecimentos, como sempre, né? E eu não sei se alguém tem mais algo para falar. Bom, então eu vou encerrando por aqui. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, que Imagina. foi assim a indicação do professor Rafael Gatto, então te agradeço bastante. Adorei, até pediram aí mais. Uma Ah, que próxima bom. oportunidade, quem sabe, a gente promove outra. E quero agradecer também os convidados, os professores. Obrigada, Rafael Raniero, pelo apoio, como sempre também, professor Matheus, enfim, a todos vocês que ficaram aqui com a gente. E amanhã estamos aqui novamente. Pati, você está convidada. Ai, muito obrigada. Obrigada, gente. Estou à disposição, viu? Se precisar, quiser trocar ideia, enfim, fiquem à vontade. Eu nem sei se eu coloquei nos slides, né? O perfil do Instagram, como eu falei, é patirodrigues.dh. Se quiserem seguir, conversar lá, ver o que acontece lá. Às vezes não é, né, quando eu falo seguir, não é nem para comprar nada meu, não, mas para às vezes modelar alguma coisa que vocês querem fazer. Porque a gente faz muito isso, tá? A gente olha aquele que a gente gosta, modela e faz da gente. Porque não tem por que ficar quebrando a cabeça sozinha. A gente pode modelar aquilo que está dando certo. Tá bom? Mas eu que agradeço. Foi um prazer voltar aqui ao lugar da Faculdade de Maringá, né? Foi muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, Paty. Quando voltar no presencial em 2023, vamos lá de novo. Fala isso. Te Que convido horror! de novo. As palavras aí, Paty. Parabéns. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.